Eu sempre fiquei me perguntando qual era realmente o papel do Momoshiki na história, principalmente quando o Tubular Vortex começou. Parecia que o papel dele tinha sido muito reduzido, ainda mais depois de falhar em manipular a mente do Boruto. A real é que ele acabou ficando numa posição parecida com a do Koji, só que como o Momoshiki é um personagem muito querido, muita gente preferiu ignorar isso. Mas se olharmos de verdade, ele só vem acumulando derrotas. Perdeu para o Kawaki, depois ressuscitou o Boruto sabendo que isso eliminaria a única chance de reviver novamente. E desesperado, ainda ajudou o Kawaki a fugir de Konoha, só para tentar garantir que Boruto morreria por conta da onipotência. Depois disso, tentou assumir o corpo do Boruto, contando apenas com a esperança de que ele desistisse por conta própria. Mas Boruto não desistiu, e quando isso aconteceu, Momoshiki ficou sem nenhuma opção. A verdade é que não tem ninguém para culpar além dele mesmo. Afinal, o Boruto passou 2 ou 3 anos sem usar o Karma, o que praticamente impede o Momoshiki de emergir. E mesmo que conseguisse, Boruto evoluiu tanto mentalmente que não se desesperaria a ponto de entregar o corpo. Ele até mesmo disse que graças ao mestre Sasuke alcançou uma força inabalável, e não era força física, mas mental, o que em muitos casos é ainda mais importante. Por isso, dá para dizer que Momoshiki já desistiu de tentar tomar o corpo do Boruto. Tudo o que ele quer agora é ser livre. Chegou num ponto em que percebeu que não valia mais a pena continuar insistindo. Assim como o Koji perdeu o propósito depois de ser derrotado, ele também perdeu. E se a gente pensar bem, o motivo de os dois terem sido empurrados para fora da narrativa foi o próprio Boruto que os derrotou. O Koji de forma física e o Momoshiki de forma mental. No capítulo 25, dá para ver como o Momoshiki está realmente abatido, quase em depressão. Toda vez que Momoshiki achava que Boruto ia morrer, ele sobreviveu, a ponto de o próprio Momoshiki desejar nunca ter interferido quando Kawaki o matou, porque agora ele não pode nem ressuscitar com o Karma, nem controlar sua mente. O único desejo da alma dele é ser libertado dessa maldição pela morte. Então, todas aquelas teorias sobre como ele iria se reinserir na trama caem por terra, porque no fundo ele já está derrotado e mentalmente exausto. Desde o final da parte 1, Momoshiki só tem esperado pela liberdade, que para ele viria com a morte do Boruto. Vale lembrar que ele tem um poder de clarividência parecido com o do Kashinkoji, conseguindo ver o futuro, não de forma completa, mas em imagens estáticas. Talvez ele tenha visto momentos em que Boruto morreu, mas sem ver o desfecho. E depois da parte 1, já tivemos várias situações em que Boruto quase morreu. Primeiro contra Jura, que desistiu para cuidar do Hidari. Depois, mais uma vez contra Jura, quando Kawaki interveio. E pode ter havido outras durante o time skip que ainda não conhecemos. Ou seja, a linha do tempo parece sempre mudar. E com isso, o Momoshiki perdeu a esperança de um dia se libertar. É nesse ponto que Boruto tenta transformar o Momoshiki em algo útil. Se ele vai ficar ali afundado em tristeza, o mínimo que pode fazer é emprestar poder para salvar o planeta. Mas para isso, eles fazem um acordo baseado na troca equivalente. Se Boruto derrotar Jura e salvar a Terra, em troca entregaria seu corpo ao Momoshiki, ou seja, se sacrificar pelo bem da humanidade. É aquele clichê do protagonista que se sacrifica para salvar o mundo, que a gente já viu várias vezes. Eu acredito que no próximo capítulo Momoshiki vai aceitar esse acordo. Afinal, depois de tantas derrotas, essa seria a chance dele conseguir o que sempre quis. Mas esse acordo também pode ser uma armadilha criada pelo Boruto. É como o Jura fez com Koji, ofereceu o que ele mais desejava, mas com um preço quase impossível. Do mesmo jeito, Boruto pode estar apenas usando Momoshiki para vencer Jura, sem nunca realmente entregar seu corpo. Na verdade, o verdadeiro plano do Boruto sempre envolveu o Kawaki. Ele já deixou claro que, se perder o controle e o Momoshiki assumir, Kawaki deve matá-lo sem hesitar. Esse é o trunfo dele, então, mesmo que o acordo pareça um sacrifício genuíno, Boruto provavelmente tem uma carta escondida.
Mas, sendo sincero, acho difícil que, mesmo com o poder do Momoshiki, Boruto consiga derrotar a Jura de uma vez por todas. Isso seria simples demais. Dá para sentir que o Ikemoto está preparando um grande ponto de virada, talvez uma fusão definitiva entre Boruto e Momoshiki, ou um novo poder despertado capaz de controlar ou até eliminar a alma dos Otsutsuki de vez. No fim das contas, esse arco serve justamente para dar ao Boruto uma nova forma de poder, seja aprendendo a dominar completamente suas habilidades de Otsutsuki ou adquirindo algo que rivalize com elas. De um jeito ou de outro, Boruto vai sair desse acordo vivo e muito mais forte. A história já deixou claro que o objetivo final é ele e o Kawaki unirem forças para derrotar o Jura. Esse é o grande desfecho, mas para isso acontecer, Boruto precisa de mais poder. Isso ficou óbvio desde o momento em que Kawaki mostrou aquele poder sem limites contra o Jura. Boruto está atrás, e não é só na questão de força. Existe outro problema, ele não consegue lutar ao lado do Kawaki por causa da ressonância. O próprio Boruto já admitiu que não consegue vencer o Jura sozinho, que precisa da ajuda do Kawaki. Mas se observarmos bem o estilo de luta do Kawaki, percebemos que ele depende demais do Karma. Ele é basicamente um mercador do Karma. Precisa desse poder para lutar, e não há chance de derrotarem o Jura sem que o Kawaki use o Karma. Isso significa que Boruto precisa aprender a controlar o dele para poder lutar lado a lado. Mesmo que ainda tema perder o controle e não queira usar o Karma, é justamente por isso que ele precisa dominá-lo, para garantir que não vai acontecer. Ou seja, independentemente de usar ou não, Boruto precisa desse controle, e é isso que esse arco veio trabalhar. Como eu já disse na minha previsão do capítulo 25, ele precisa encarar o problema de frente. É a única forma de se libertar. Agora ele está fazendo isso, mas seguindo um caminho ousado, tão ousado que só vejo dois possíveis finais. Ou Boruto morre pelas mãos do Kawaki, ou conquista o controle total sobre o poder do Otsutsuki. E acho que todos concordamos que a segunda opção é a que vai acontecer. Só que aí entra um detalhe curioso, aquele famoso clipe do futuro pode ter atrapalhado mais do que ajudado a narrativa, porque já sabemos que depois de tudo em Two Blue Vortex, Boruto e Kawaki vão se enfrentar no Monumento Hokage, e nesse trecho vemos claramente que Boruto tem total controle sobre o seu corpo. Ou seja, nesse ponto do futuro, o Jura já não existe mais, e a ameaça dos 10 Caudas foi resolvida. Isso significa que, em teoria, o Momoshiki deveria estar no controle, mas não está. Algo aconteceu entre a derrota do Jura e essa cena que permitiu ao Boruto manter o controle. Nesse mesmo confronto, Boruto se pergunta, será que esse era o único desfecho possível? Isso sugere que ele tentou evitar esse destino, mas acabou chegando nele por causa de uma escolha que fez em relação ao futuro. Em outras palavras, foi o próprio Boruto quem trilhou o caminho que levaria a esse resultado. E as decisões que o colocaram ali provavelmente começaram agora, nesse ponto da história. Para manter o corpo, ele vai ter que enfrentar grandes dificuldades, talvez até escolhas muito dolorosas. E é por isso que eu vejo esse arco como o início de algo gigante para o Boruto. Um desenvolvimento profundo, não só em poder, mas também em mentalidade e até em espiritualidade. É aqui que vamos descobrir mais sobre os laços que ele tem com os Otsutsukis, desde antes de receber o karma do Momoshiki. Então sim, todas aquelas teorias de que o Boruto seria a reencarnação do Shibai vão finalmente ser confirmadas ou desmentidas muito em breve. Bom, acho que é mais ou menos aqui que vou encerrar. Com Boruto vs Jura, parte 2, a caminho, quero saber de vocês, como estão se sentindo para essa luta? Vocês acham que Boruto já tem o que é preciso para derrotar o Jura usando Karma, ou acreditam que o poder do Jura vai se impor novamente? Talvez o próprio Momoshiki lute contra o Jura, com acesso total às novas habilidades e estilos de combate do Boruto. Será que isso seria o suficiente? Pretendo trazer uma análise desse confronto, explorando quem teria mais chance de vencer no embate direto, Boruto ou Jura. Existem alguns desfechos possíveis e o final deixa espaço para especular. Será o Boruto enfrentando o Jura ou o Momoshiki? E onde o Kawaki entraria nesse cenário? Comenta aí a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!